Através do requerimento número 97 de 2016, de autoria dos vereadores Marcelo Coutinho Salão, João Pita Canetieri e subscrito pelos demais vereadores, a Câmara Municipal de Guaratinguetá aprovou por unanimidade que fosse concedida homenagem à empresa Ótica Macedo pelos 60 anos de sua criação. Neste momento, convido o vereador João Pita Canetieri, autor da propositura, para proceder à saudação oficial deste legislativo ao nosso ilustre convidado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador João Pita Canetieri. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, o qual faço questão de cumprimentar e agradecer nominalmente, primeiro o presidente dessa casa, que no momento não está presente, mas bem presidida pelo nosso amigo, vereador Marcos Evangelista, no Celão, é que eu divido essa homenagem ao meu querido amigo Edson. Agradecer o Marcelinho da Santa Casa, vereador Fabrício da Aeronáutica, vereador Márcio Almeida, vereador Décio Pereira, vereadora Tia Cleusa, e eu acho que o Pedrinho estava presente também aqui, mas eu vi ele de en passant aqui, o Pedrinho, mas em nome dele eu cumprimento os demais vereadores dessa Casa de Leis. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, eu passei esses dias todos pensando, o que eu ia escrever? Eu ia fazer até um discurso, confesso que eu ia fazer um discurso, mas pensando, aí a gente chega numa conclusão. Que falar de um amigo de quase 60 anos, um amigo que dividimos a mesma rua, a Rangel Pestana, tão famosa a Rangel Pestana, que até hoje, quando eu conto para a Margarida, minha esposa, eu conto algumas histórias, ela fala assim, é da Rangel Pestana? É. No fim, acabei deixando o dia para o Edson, para comentar por último, acabei pulando desse homenageado. Edson Reis, é uma grande honra estar aqui com você. Eu estou até emocionado. Eu costumo escrever o que eu vou falar nesses dias, porque a emoção toma conta do coração. Realmente eu estou bastante emocionado pela amizade que eu tenho com ele. Uma amizade de anos, não só amizade de rua, mas como amizade familiar também. Nossas famílias tinham laços de amizade, fraternidade. Então, para nós é muito importante, né, a família sempre vem em primeiro lugar na Rangel Pestana. Eu lembro ali dos meus avós, da família do Edson, todo dia ali na rua, a gente conversando, a gente ainda menino. O Edson é um pouquinho mais velho que eu, bem pouquinho, não é muito. Acho que ele tem uns 2 anos só a mais que eu. Então aquela Rangel Pestana fervia. Era o ponte da época, né? Hoje a gente fala em ponte aí, as pessoas acham que era de barzinhos, esses lugares que as pessoas frequentam, mas a rua Rangel Pestana realmente era muito famosa em Guaratinguetá. Por quê? Ela abrigava a Santa Casa e a delegacia de polícia. Então a rua vivia movimentada, não tinha um dia que tinha movimento naquela Rangel Pestana. E ela ali circundava pela Vigário, tinha a rua da Santa Casa ali, que não me recordo o nome, tinha a pracinha 15 de novembro, Praça 15 de Novembro, tinha a dona Zélia ali, a mãe do doutor Francisco Roberto, nós tínhamos ali a Marcílio Dias, aí tínhamos a rua Tamandaré, virava ali, era a rua Vigário, a ladeirinha ali do senhor Getulinho, que muitos anos enfeitou casamentos e festas aqui em Guaratinguetá, inclusive o meu casamento, tive a honra de receber o enfeite feito por ele. Então, aquela região ali, ela é muito conhecida, né? Nós tínhamos ali o Flamínio Lessa, tínhamos o Centro de Saúde, né, que estão lá até hoje. Então, aquilo fazia parte da história nossa quando criança. Então, para mim, nobres senhores vereadores, aproveitar e cumprimentar o vereador Ney Carteiro também, que está chegando aqui. Vereador Ney, é sempre uma honra tê-lo aqui. E falar da satisfação que era aquele tempo de Rangel Pestana, eu fico emocionado demais, demais mesmo. Eu acho que cada um tem no seu coração a sua infância, né? A minha infância inteirinha foi na Rangel Pestana. A minha infância inteirinha. E eu vejo hoje as crianças de 13, 14 anos, a gente olha, parece que já é homem, parece que já é mulher.
A gente com 17, 18 anos, a gente ainda tinha as brincadeiras de criança ainda, de correr na rua, jogar bola na rua, jogar taco, né? Naquele tempo, eu lembro que a iluminação não era tão boa como hoje. Era pelo menos 2 dias, 3 dias por semana, acabava a luz na rua, apagava, tinha um apagão na rua. E aí a gente aproveitava para fazer as brincadeiras na rua ali. Então a lembrança que eu tenho do meu amigo Edson Reis é uma alegria muito grande, não só dele, como seus familiares. Lógico, alguns já ausentes, né, Edson? Alguns já ausentes, como meus avós, meus pais, que já nos deixaram. Mas a gente continua com Pedrinho, que eu já tinha cumprimentado, que você estava aqui, você deu uma fugida, eu até cumprimentei o Pedrinho. Pedrinho, é um prazer estar aqui. Então, Edson, eu resolvi não escrever, eu resolvi deixar acontecer. E o que eu estou falando aqui, tudo que eu falei, realmente é do fundo do coração. Eu falei do fundo do meu coração. Fui buscar lá nas entranhas do meu coração a minha vida, que eu vivi até praticamente aos 18 anos de idade, eu vivi ali na Rangel Pestana. Era uma rua carinhosa, todos se conheciam, todos. Ali, quando precisava de alguma coisa, não tinha que ter vergonha, não. A gente ia e pedia mesmo. Quantas vezes minha mãe não pedia para a gente, nós éramos em 7 lá, quantas vezes eu lembro minha mãe pedia, vai lá no vizinho, pede lá um pouquinho de arroz, como várias vezes, às vezes vinha gente e pedia, está faltando açúcar, dava açúcar. Então havia aquela gentileza ali da rua, e aquela rua era realmente uma rua especial para nós. A rua Rangel Pestana era uma rua especial. O Pedrinho, e o Pedrinho falou que é ainda, porque o Pedrinho também ali nasceu naquela região, o Pedrinho ali da Rafael Brotero. Então, aquele espaço ali que a gente tinha da Rangel Pestana, o entorno da Rangel Pestana, realmente era um espaço muito bonito, né? Era o centro, nós tínhamos ali a Pedreira, a Tamandaré, e esse lado de cá, que era a Vila Paraíba, ela é de um passado não tão passado, né? Eu lembro que a gente vinha no literário, era uma viagem. Para mim, no literário piscina aqui era uma viagem. Eu lembro que a mãe ainda recomendava, cuidado com a ponte, atravessar a ponte, lá do outro lado do Paraíba. E a gente vinha no literário. Ele abria de manhã, fechava meio-dia, abria às 3 e ia até às 18 horas, se eu não me engano. Então essa era a festa que a gente fazia na Rangel Pestana. Eu lembro, eu nunca fui fã de carnaval, mas as minhas irmãs, sempre fãs do carnaval. Queria registrar e agradecer novamente o meu amigo Márcio Almeida. As minhas irmãs eram fãs de carnaval. E eu tenho até hoje, uma foto no qual a minha irmã está ali no literário, fantasiada, e você com o seu microfone, assim ao fundo ao lado, narrando o carnaval de Guaratinguetá. Então, para mim, essa lembrança que eu tenho, e depois quantos carnavais, o Edson tinha um programa, não sei se tem, né, um programa na rádio, ainda tem, inclusive as propagandas da ótica, ele que faz. Então, quando você escuta a propaganda da Ótica Macedo, é o próprio Edson Reis que faz a propaganda. Então, a gente fica muito feliz, uma empresa com 60 anos, não é para qualquer um, não. Nós ali, desculpa, eu falei nós, mas a gente fala nós como uma cidade, né? São gerados vários empregos ali, inclusive eu passei pelo AME ontem, amanhã eu já estou indo lá para fazer minha receita, levando minha receita do óculos, que é onde a gente a vida inteira comprou. Meus avós frequentavam, o Márcio, você vê, o Márcio falando da minha visão, que a minha visão não é tão boa. Então, meus avós frequentavam a Ótica Macedo, meus pais frequentavam a Ótica Macedo, minha família, meus filhos frequentam a Ótica Macedo. Então, para nós é uma alegria muito grande, guaratinguetaense, ter uma empresa de 60 anos de trabalho em Guaratinguetá. Então, é muito difícil, né? É muito difícil a gente ver isso. Às vezes a gente passa uma vida trabalhando, eu tive uma vida de trabalho num banco, trabalhei 18 anos num banco, estou há 22 anos na política, então só aí já foram 40, né? Já foram 40. Eu estou aposentado há 3 anos já, 3 anos e pouquinho, estou aposentado. Então, eu queria falar aqui da minha alegria e gratidão. Eu não tenho outra palavra para descrever isso aí. É gratidão que eu e a cidade de Guaratinguetá tem por você,
pela sua empresa, que gera emprego, oportunidade de rendas e realmente gera também tributos para Guaratinguetá, que acaba dentro de um bolo ajudando muito. Senhor presidente, bastante emocionado, eu deixo a tribuna e agradeço Vossa Excelência. Neste ato, convidamos o vereador João Pita Canitieri para proceder à entrega de um quadro confeccionado para essa homenagem. O senhor pode ir ali na frente, senhor Edson? Convido o vereador Pedro Sanini para fazer... Seu Edson, você pode continuar ali à frente? Tem mais uma lembrancinha ali do seu. Comecei a usar óculos com 9 anos também. Eu todos os anos. Convidamos, neste momento, para fazer o uso da palavra, o ilustríssimo senhor Edson Reis, proprietário da Ótica Macedo. Depois da homenagem carinhosa, afetuosa do João Pita, será que vou conseguir falar tudo? Como é praxe, a saudação, então, aos membros dessa casa. O presidente em exercício, o Marcos Evangelista, o Márcio Almeida, Marcelinho da Santa Casa, o Pedro Sanini, que é neto de dois influentes personagens da vida pública, que muito influenciaram a mim, o comendador Francisco Sanini, Luiz Carvalho dos Santos, sempre naquela gentileza. Este é um comunicador bem simpático, isso não sai da memória. O Décio Pereira, a tia Cleusa, na qual representamos e saudamos a todas as mulheres que são presentes na vida cotidiana na aquisição dos óculos, tanto os corretivos como os solares. O Ney Carteiro, grande companheiro de muitas e muitas jornadas no nosso dia a dia, trazendo sempre as notícias, as informações e também o diálogo que a gente mantém. Saudamos também os que ainda não estão presentes, como o Marcelo Coutinho, o Celão, que filho do Dr. Coca, assim conhecido, e da dona Mercedes Valadares, cujo um dos seus irmãos da Mercedes trabalhou numa empresa
do Rio de Janeiro, chamada Optisol, e fornecia muitas das armações e óculos para nós. E além também de ser neto do seu Homero Coutinho, e a gente registrou que os óculos do centenário da sua vovó foi feito lá conosco, através da dona Cida. Faltou algum dos vereadores? Luizão, né? Luizão, que é que eu me perdi aqui na... É emoção, né? O Fabrício, opa, isso mesmo. O Fabrício, que também é sempre presente com a gente, com aquele sorriso, aquela força, esse carinho. E eu ia terminar com isso. E o usuário também dos óculos, com o qual ele trabalha e muito bem pela comunidade. Prezados senhores, prezadas senhoras que nos acompanham pelos meios de comunicação, pela internet, inclusive nós enviamos convites que você nos remeteu aos diretores do Sindicato dos Óticos, a qual pertencemos, e citando que estaria sendo transmitido através da TV Câmara, como também o nosso filho Augusto, que deve também estar lá assistindo em São Paulo nesse momento. Aquele moço oriundo da cidade de Piquete, Ari Nogueira de Macedo, após ter passado pelo curso de formação em ótica, ministrado pelo conhecido Dr. Durval Prado, na cidade de São Paulo, e obtido o registro de técnico ótico-prático, prestou seus préstimos iniciais no departamento de ótica do Ourives Zé Goteira, tradicional naquela época, e com a força de vontade em possuir seu próprio estabelecimento, veio a realizar a sua pretensão ao adquirir o ponto do relojeiro Patrício Matias, na rua Doutor Martiniano, número 109, ali ao lado da mercearia do Kim Fernandes, e também bem próximo do Clube Literário, onde Carluxo, o seu Gilinho, realizavam tantos e tantos eventos. Era localizado no prédio do seu José Calil, progenitor do atuante advogado Eduardo Calil, que também foi muito atuante aqui na Câmara Municipal em tempos atrás. Segundo os dados fornecidos pelo agente fiscal José Cláudio, quando atuava no posto fiscal localizado na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, foi exatamente aberta em 18 de fevereiro de 1959, quando então o Ari Macedo se prontificou a trabalhar no sentido de bem cuidar da visão de seus clientes, com seus aparelhos manuais, a recortar e a lapidar as lentes receitadas pelos médicos, bem conhecidos na época, como o Dr. Salim, como o Dr. Armando Cavaleiro. Com os dedos marcados na lapidação das espessas lentes de alta miopia, ou as pesadas lentes dos presbíteros e daqueles que passavam pela extração do cristalino na cirurgia da catarata, sempre a fazer a adaptação das armações escolhidas pelos inúmeros clientes, tendo ao seu lado o Aco Relojeiro e o Benedito de Assis, hoje conhecido como o Cici da Agendinha Azul, e que influiu muito ao edil João Pita para a denominação da Rua Vieira de Carvalho, para homenagear a descendência Vieira de Carvalho. Tudo isso está mostrado numa foto tirada e exposta na vitrine da ótica. Como o espaço físico da loja era pequeno, mas seus serviços não eram bastante, recebeu no dizer do famoso locutor da época, o Reinaldo César, este slogan: pequena por fora, mas grande por dentro, sintetizando a grande gama de préstimos que procurava fazer para servir e agradar o crescente número de consumidores espalhados pelas cidades circunvizinhas, Lorena, Piquete, Cachoeira, Lagoinha, Cunha, Aparecida, todos vinham para cá para fazer os seus respectivos óculos. Com o seu falecimento, o passamento do Ari Macedo em 10 de maio de 1968, a incumbência de gerir a empresa coube a mim, Edson, e junto à irmã, a Leide, a viúva do Ari, a continuarmos o trabalho de fazer o desenvolvimento de cuidar bem dos óculos para o cliente, para que ele possa ver cada vez mais um mundo melhor. Eis
Eis, pois, que este objetivo foram ampliados as máquinas de surfaçagem de cristal, pioneira na cidade, para assim agilizar e aperfeiçoar todo o serviço de montagens e, consequentemente, as entregas mais rápidas para os usuários. Ampliou-se, com isso, o espaço de atendimento ao público. Foi-se, nessa oportunidade, por volta do ano de 70, que mudou-se para o número 50 da Rua Doutor Martiniano, onde se consagrou a emoção, hein? Onde se consagrou como centro da boa visão, tornando-se referência do ramo óptico, no dizer do representante Alexandre, que há décadas visita a casa com suas atuais e sempre modernas armações. Agora, a vivência é a era digital. E lá está a moderníssima tecnologia integrada a toda a sistemática da loja, tendo equipamentos como o Visio Office, a medir, a anotar, a registrar todo o movimento do globo ocular, para que com seus dados do centro óptico em relação à armação, possam ser transferidas para a máquina denominada Mr. Blue, máquina esta digitalizada que, captando as informações, concretiza a leitura, o recorte, o desbaste das lentes para a agilização na adaptação das mesmas na armação escolhida e venha priorizar rapidamente os nossos clientes. É o sonho do fundador, que passou por todo o corredor progressivo do tempo e continua a crer que pode dar sequência a esta missão de fazer o homem enxergar o mundo cada vez melhor. Olhando aqui a galeria de vereadores, daqueles que presidiram esta casa, notamos que prestamos serviços a eles com a finalidade de, enxergando bem, conduzissem dignamente os trabalhos dessa agilidade. Cito eles: Jorge Nicolas, Antolini, João Pita, o Rogério Barbosa, o Antônio José, o Pedrinho Cossenza, Fernando Moreira, Gustavo Felipe, Nini Cápio, Lindolfo Cavalcante, Andrelino, o Luiz Carioca, cujo nome é justamente dessa tribuna, homenagem a ele, o Toninho Trovão, Germano Figueiredo, Darcy Vieira, o Valtão, Filhinho Fortes, o Clóvis Chatara, que, por sinal, ofereceu seu livro Crônicas de uma Vida há dias atrás. E não esquecer também daquele cujo busto está na entrada dessa casa, que se entregou ao intenso trabalho e aqui entregou a sua vida, o Roberto de Oliveira Santos, cujo filho Marcelo continua a sua obra. Os prefeitos da cidade que por lá passaram, desde André Alckmin, Belmiro de Lamarco, Zônia Machado, Rafael Ranieri, Walter Melo, o Gilberto Filipe, Nelson Matídios, o Francisco Carlos e o atual Marcos Oliva, todos eles com as suas graduações anotadas na história da ótica. E como administradores apostólicos da Arquidiocese, tivemos lá presente Dom Macedo, Dom Geraldo Penido, Dom Luiz Loscheider, Dom Raimundo Damasceno, Dom Darcy, Dom Orlando, todos esses foram atendidos com seus respectivos receituários oftalmológicos para verem bem os respeitados trabalhos eclesiásticos. Inclusive, o Dom Raimundo, logo após ter feito o óculos conosco, foi fazer a sua viagem, a sua visita ecumênica ao Papa, e aí brincou-se, né? Os nossos trabalhos foram ver também o Papa. No estudo numerológico desta data de hoje, 26 de fevereiro de 2019, 26 de 2 de 2019, que somando dá 22. E o entendido como número mestre, líder, e com ampla acuidade para a execução de sua tarefa, para o bem-estar e a elevação dos bons propósitos. Ficam registrados que estes são os fatos concretos desses 60 anos de atividades, procurando e trabalhando nesse ofício para que todos possam ver o mundo com bons óculos, confeccionados na Ótica Macedo, o centro da boa visão. E para fechar, eu só gostaria de salientar também, dentro da nossa oportunidade e do nosso trabalho de comunicação, os 105 anos do jornal Correio Paulista, cuja próxima edição certamente terá a oportunidade de divulgar esses escritos. Obrigado a todos e continuem tendo uma boa visão.
os nossos mais sinceros agradecimentos a todos que apoiaram esta iniciativa de fazer homenagem à Ótica Macedo pelos 60 anos de sua fundação, aqui representada pelo ilustríssimo senhor Edson, seu proprietário. Agradecimentos que estendemos aos senhores vereadores e a todos que aqui compareceram, em especial ao nosso ilustríssimo convidado, por comparecer a esta Casa de Leis para receber esta merecida homenagem. Neste momento, encerramos a primeira sessão especial da Câmara Municipal de Guaratinguetá da 17ª Legislatura, terceiro exercício legislativo. Realizaremos um pequeno intervalo e logo após daremos início à nossa sessão ordinária.